muita alegria, estamos começando mais uma edição aqui do nosso Pod Full, sempre falando com liberdade, todas as coisas. E hoje, um amigo muito especial, Coronel André Porto. Tudo bem, Coronel? Seja bem-vindo. Obrigado, apóstolo. É sempre um prazer estar com o senhor, né? Um amigo de uma longa data. Obrigado pelo convite. Graças a Deus, a alegria é toda minha. E a gente vai falar um pouco do Coronel Porto. Coronel, que é coronel do Exército Brasileiro. Como é que aconteceu a carreira militar na sua vida? Caramba, apóstolo. Ela começou sendo motivado pelo meu avô, né? Meu avô é uma figura muito importante da minha vida, né? E, assim, até são perguntas que eu nem imaginava que o senhor fosse fazer, porque elas realmente vêm na garganta, assim, né? Verdade. Lembranças. E meu avô, que foi militar, foi de cavalaria, né? Boa parte da vida dele, ele sempre me incentivou, me mostrou, me contava histórias. E eu pedia para ele, conta de novo, ele contava 10 vezes aquelas mesmas histórias. E são coisas que me marcavam. Então eu fui me incentivando a tentar entrar para essa carreira. Então aos 12 anos, depois de um período de estudo, né, na antiga, como a gente chamava, aquela quarta série primária, né, para ir entrar para a quinta série, agora sexto ano. E depois o ginásio. E depois o ginásio, isso. E eu fiz a prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Era um concurso muito difícil, né? Naquela época você passava numa prova, você passou na prova de matemática, agora você está habilitado para outra prova. Passou, está habilitado para outra prova. Isso para uma criança de 11 anos, não 12. Era fácil, né? Era muita pressão. E eu consegui lograr êxito com relação a isso. E a partir dos 12 anos eu frequentei todo o período da quinta série até o segundo ano do segundo grau, né, do antigo científico, lá no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Então fantástico, realmente a importância do Colégio Militar, não é? Que deu uma base muito forte e sólida. Eu acho que o Colégio Militar é muito bom, a gente busca isso, tem buscado isso também para os estados, né? O governo passado trabalhou isso, as escolas cívico-militares. São escolas que elas não têm aquela força de militarizar a criança. Acho que isso não é nem o caso. A ideia, sim, é de dar um pouco de disciplina, de orientação, de horários, de ajustes, né, da vida do jovem. Eu acho isso muito importante. Foi muito bacana e é uma coisa tão legal que várias turmas se reencontram e mantêm contato até hoje. Fantástico. E são pessoas civis, bem-sucedidas, e até aqueles amigos que eram aqueles mais alterados, vamos dizer assim, que os caras com um pouco mais de liberdade, eles adoram falar do Colégio Militar, eles vivem aquilo ali com uma forma muito intensa. Fantástico. Bom, claro que aí depois você chegou à academia e essa carreira, que vamos fazer uma carreira de sucesso e abençoado. Mas, então, eu percebi que a paixão por cavalo já está no DNA também, já né? No DNA. Vem de pequenininho, né? E você fez uma opção pela cavalaria? Fiz. Quando a gente chega tanto no Colégio Militar tinha essa opção. E quando a gente chega na Academia Militar, a gente faz uma opção, e a gente costuma dizer que quando faz a opção da arma, que seria a cavalaria, perfeito. Ela é mais firme do que um próprio casamento. Perfeito. Porque realmente aquilo ali é indivisível. Você vai ficar sendo de cavalaria pro resto da vida. E foi perfeito. Foi uma grande opção. E realmente a paixão por cavalo é um negócio sério, né? E aí é a vida inteira. Mas incrível. E você chegou a comandar algumas unidades da cavalaria? Comandei. Eu comandei na fronteira com a Argentina, o 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado, localizado na cidade de São Borja, Rio Grande do Sul. Comandei num período bem difícil, porque foi o ano 19, foi maravilhoso, mas no ano 2020, quando nós enfrentamos o início da pandemia, da Covid, e imagine só, o senhor estava aqui em São Paulo, com todas as informações chegando, e eu estava lá na fronteira com a Argentina, vendo aquela onda chegando, muita gente contaminada aqui, nada lá, e a gente sabia que ia chegar. Então as pessoas se acorrendo ao Exército, a mim, ao prefeito da cidade. Então nós montamos um grupo, um gabinete na cidade, como várias outras cidades, né? E esse gabinete foi bastante funcional, porque dali saíram as ideias até de manutenção um pouco da economia de uma cidade pequena como é São Borja, né? Mas muito pujante na questão da agricultura. As decisões que foram tomadas ali
fizeram com que a população conseguisse a sua sobrevivência sem grandes apertos, né? É só um parênteses, é impressionante como o Exército é importante também, não só em uma cidade pequena, mas principalmente naquilo que é até a segurança emocional e psicológica da própria população, não é? Eu vejo assim, apóstolo, porque nas cidades pequenas, por exemplo, muitos jovens serviram, seus pais serviram, seus avós serviram, então eles entendem como que funciona aquele ambiente. É claro que nós não somos donos da verdade, em hipótese alguma, Claro. mas nós já sabemos trabalhar muito bem nesse ambiente de interagências, até coordenando esses ambientes, ou até sendo coordenados também, mas a gente sabe lidar nesse e transitar bem nesses contextos de calamidades, né? Como foi o caso até agora de São Sebastião, mas na Covid foi muito importante. É verdade, ainda num momento muito, muito complicado, até porque também guerra de informações e a insegurança das pessoas. E esse aspecto que você colocou, que de repente não tinha chegado lá, mas as informações já estavam lá, né? Sem dúvida. Todo o trabalho é feito, tudo chega para a gente nos canais devidos, os estudos, o que o nosso Estado-Maior do Exército está levantando como cenários prospectivos e já começam a orientar algumas ações. Isso a gente vai fazendo chegar na ponta da linha como ações táticas importantes para lidar com a população, para lidar com prefeituras nesses aspectos, e faz com que a gente tome as melhores decisões, sempre balizadas pelo comando. A cadeia de comando a gente tem que confiar muito. Perfeito. E a gente sempre é muito feliz com relação a isso. Graças a Deus por esse quadro, que a gente sabe que ele é um quadro extremamente sólido. Bom, agora vamos falar, nessa tua caminhada, você chegou ao governo. Isso. Governo federal, à época do presidente Bolsonaro. Sim, na verdade, eu não vou dizer para o senhor que eu cheguei no governo, vamos dizer assim. Eu estava trabalhando no gabinete do comandante do Exército, Perfeito. na assessoria parlamentar, fui convidado para ir para o gabinete de segurança institucional. E lá eu trabalhei coordenando eventos e viagens do presidente da República, né, no gabinete, e fiz o ano de 2022, que foi o ano eleitoral, um ano muito intenso, Verdade. né, um ano muito intenso, mas também muito gratificante, porque nós podemos lidar com a maior autoridade do país, e eu acho que o trabalho do gabinete é um trabalho muito importante, porque é um trabalho muito sério, apartidário, então são pessoas muito sérias, muito dedicadas àquela missão, que é proteger a maior autoridade do país, né? A gente sempre teve essa ideia com relação a isso, e o senhor bem sabe a seriedade desse tema, né? Sem dúvida. Até porque, claro, envolvendo a figura do presidente e com tudo aquilo que, vamos dizer assim, os desdobramentos disso. Bom, e chega aquele momento que na vida da gente a gente tem que tomar algumas decisões, que elas não são fáceis, porque, claro, faz parte da nossa caminhada. E aí você tomou a decisão de sair do Exército, obviamente, porque também já havia cumprido o seu tempo. Como é que foi essa transição? Apóstolo, acho que essa transição, nós que somos cristãos e a gente acredita em todos os desígnios, né? Eu fui sendo preparado e não sabia. Como eu comecei com uns 12 anos, quando comecei a falar sobre isso. 12 anos eu comecei a usar farda. E eu acho que lá em 2021, Deus me colocou na assessoria parlamentar para eu já ir tirando a farda. Tá. Depois eu fui para o Gabinete de Segurança Institucional, fui tirando a farda. E aí, após a catástrofe de São Sebastião, o governador Tarcísio me acionou e quase que capturou a minha carreira, né? Porque, veja, eu fui para a reserva em um dia. Ele me chamou e eu até fiquei meio assim, porque eu sabia que ele precisava de uma pessoa muito rápida para essa ação. E são 40 dias, 45 dias, desde o momento que a gente entra com a documentação até estar livre. Perfeito. No sentido de estar pronto para cumprir alguma outra atividade. Mas o governador conversou com o comandante do Exército, o comandante do Exército acertou para que eu já estivesse pronto na missão, e eu fui para a missão. E na minha dúvida, o que mais me deixou mais seguro é que o Estado tem 44 milhões de pessoas, né? Porque eu que estava lá em Brasília fui chamado. Então tinha alguma coisa muito importante para eu fazer, e agora nós estamos terminando a missão. Eu sou muito grato, porque foi a missão mais difícil da minha vida.
mais difícil da minha vida. Um grande desafio, né? Porque aqui agora a gente vai entrar exatamente nisso, que você é secretário de Estado de Gerência de Apoio do Litoral Norte, mas quando você chega, havia acontecido uma catástrofe, né? Exato. Então, administrar aquela situação foi talvez um dos maiores desafios da tua vida. Sem dúvida. Ainda na linha da gente estar sendo preparado ao longo da vida para enfrentar grandes desafios, eu já escrevi alguns artigos em diversos cursos que fiz, falando sobre ações interagências, coordenações interagências, interorganizacionais. Então isso caiu como uma luva. Tá. Né? Eu tinha alguma coisa já trabalhada na Covid, trabalhado nas operações em faixa de fronteira e lidando com esse aspecto, para mim foi o início de um desafio. Então eu cheguei lá 14 dias depois da tragédia, recebi a missão do general Ferraz, que era o comandante da brigada de Caçapava, agora ele se encontra aqui em São Paulo. O general Ferraz, uma pessoa muito correta, muito íntegra e tem uma inteligência emocional fantástica. Me passou toda a zona de ação, assim como nós aprendemos nos bancos escolares. Me passou tudo o que estava acontecendo. E a partir dali eu comecei a lidar com o problema. Isso foi uma quinta-feira. Na sexta-feira as Forças Armadas começaram a sair da região, porque era o previsto, e ali ficaram as tropas e as pessoas da Casa Militar, Defesa Civil nossa, do Estado, alguma coisa da Marinha permaneceu, logo em seguida também seguiu. E nós começamos a trabalhar com o ambiente da Prefeitura, Defesa Civil, organizações não governamentais também entraram nessa campanha. E a partir de então comecei a coordenar as ações, que são diversas, né, em diversos campos, para que a gente pudesse chegar onde nós chegamos agora. É incrível, porque foram tomadas de decisões muito, muito importantes, porque nós vimos dessa tragédia, onde tivemos aproximadamente ou efetivamente 65 mortos no litoral, e o governador precisava realmente de ações acertadas e rápidas. Só que muita gente talvez não consiga entender a grandiosidade disso, porque envolvia uma coordenação de quantas pessoas aproximadamente nesse trabalho? Apóstolo, eu vou lhe dizer assim, vou jogar bem por baixo, umas 500, mas eu acho que muito mais. Porque se eu pegar cada órgão que tem a sua própria capilaridade, tem muita gente, né? Muita gente. Os números são grandiosos. Se a gente for pegar desde o início, vamos lá, o governador chegou 2 horas depois da tragédia. 2 horas após, o governador Tarcísio se encontrava lá. Logo em seguida começaram a chegar as tropas. Ele transformou e levou o seu próprio gabinete para lá. E a partir dali, ele começou uma série de ações, né? Então, muita gente desceu. O Exército desceu com uma tropa gigantesca. A Marinha do Brasil levou o seu maior e principal navio para lá, né? Que é o nosso Atlântico. Ele foi para lá, ficou aportado lá para dar suporte de saúde, principalmente. Força Aérea coordenou uma grande parte do esforço aéreo. Nossa aviação do Exército foi para lá, aviação da Polícia Rodoviária. Os civis ajudaram demais, a comunidade judaica fez um grande trabalho no início, grande trabalho. O governador expressou isso agora há pouco num evento, porque eles começaram a trabalhar e começaram a lidar com os mantimentos, com o esforço aéreo pessoal, particular. Então foi uma pleiade de pessoas logo no início do pós-evento. Depois disso nós tínhamos trabalhos de reconstrução, né, que era enorme. Então foi um efetivo muito grande. Sem dúvida nenhuma. E muitos perderam as suas moradias. Sim. Como é que foi realocar essas pessoas, fazer com que elas esperassem, porque, obviamente, novas construções e tudo isso, num tempo tinha que ser muito rápido. Sim. Os primeiros desabrigados, eles foram colocados em escolas, né? Só que o governador ele percebeu logo em seguida que nós teríamos o início das aulas. A catástrofe foi 19 de fevereiro, carnaval do ano passado. Puxa. Então, o que ele fez? A retirada das pessoas das escolas e alocou, em conversa com a comunidade local, principalmente a parte do turismo, em pousadas. Então, várias pessoas saíram das escolas para que as escolas pudessem iniciar as suas aulas
e jogando as pessoas, né, fazendo o translado dessas pessoas nas pousadas, bem recebidas, né, bem acolhidas, nós teríamos esse acolhimento e nós teríamos um incentivo aos proprietários de pousadas que perderam muita coisa, principalmente por causa da tragédia. Esse foi o primeiro passo de acolhimento dessas pessoas. Perfeito. A CDHU fez um levantamento dessas pessoas e começamos o planejamento do que seria a construção das unidades habitacionais. Então, a Secretaria de Habitação, junto com o governador, criaram um modelo, né, de 518 apartamentos de uma forma e mais 186 de outro modelo de construção, para que tivesse realmente a construção num período rápido de tempo. Porque teria que ser realmente num método de construção diferenciado em função do pouco tempo. E esse sucesso incrível de um investimento de aproximadamente R$ 1 bilhão e mais de 700 moradias. Exatamente. Esse recurso todo foi aportado tanto no desenvolvimento econômico, no turismo, na parte social, agricultura, várias linhas de crédito que foram alocadas ali na região, tanto para produtores, pescadores, microempresários, e a parte da habitação, sem sombra de dúvidas, é aquela que a gente visualiza muito, né? Porque o senhor foi o maior desejo das pessoas, né? Há um receio muito grande. Nós temos que lembrar que no dia 19 de fevereiro ocorreu a chuva mais grave que o Brasil já viu. Quando se fala aqui em São Paulo que vai ter uma chuva de 150 milímetros, todo mundo fica apavorado. Verdade. Lá choveu 680. Meu Deus do céu. 680 Nunca na história havia acontecido isso. Nunca. É uma das maiores chuvas que já ocorreram no mundo nessa era. Meu Deus do céu. Muito grave. Quer dizer, quando a gente tiver essa proporção, você fala, há risco de 150 milímetros, você fala em 600, é uma coisa assim praticamente até inimaginável, né? Exatamente. Inimaginável. Que loucura. E a chuva ficou parada ali, principalmente na região da Vila Saí, onde ela foi a área mais atingida, né? Eu fico imaginando assim, as cenas, eu imagino as cenas, mas as histórias eu ouvi muitas. Histórias de muita gravidade, de muita dor, né? Muita dor. Então a gente trabalhou muito essa questão da reconstrução. Eu, por exemplo, lá, eu nunca falo tragédia. Não uso esse termo. Porque eu acho que quando a gente leva sempre a falar tragédia, eu não dou espaço à recuperação, à reconstrução, esse soerguimento das pessoas. Então eu evito. Eu falo evento climático, para dar espaço para a esperança. A esperança foi a palavra que moveu a gente lá. Tem uma passagem na Bíblia que o profeta Ezequiel, ele viu um vale de ossos secos. E que Deus falou para ele, você está vendo esse vale de ossos secos, você crê que esses ossos podem ressurgir? E se nós pegarmos hoje essa figura bíblica, essa visão bíblica, nós podemos falar que foi o que aconteceu exatamente no litoral norte, né? Porque nesse tão curto espaço de tempo, nós vimos ressurgir, renascer aquilo que eram cinzas e esqueletos, vamos chamar assim, né? Claro. Ali nós trabalhamos o eu creio, né? Nós não perdemos a fé. Várias foram as vontades, vamos botar assim, do próprio inimigo de nos colocar ali. Perfeito. E eu me coloquei muito de joelho. Muito. Eu acho que eu falava isso para o senhor. Falava, é verdade. Eu sozinho, depois eu consegui mais alguém. O apoio que me deram assim, nos primeiros dias, isso me deixou mais forte, né? Mas a vontade de desistir era muito grande, de desistir pessoalmente, alguém chegar ali e resolver. Mas eu consegui resolver, assim, pessoalmente o meu desafio, né? Para que a gente pudesse dar esperança. Imagina, se eu vou sair, o que as pessoas vão falar? Puxa, mas eles estão mal chegou, já está desistindo. Ele que era responsável. Né? Mas a vontade, assim, é mais fácil a gente desistir, né? É verdade. É mais fácil. E é muito, muito incrível nós falarmos sobre isso, porque é claro que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, tem situações que, se você não tiver um preparo espiritual, se você não tiver fortalecido com convicções, o melhor caminho e a opção que parece mais lógica é de desistir. Mas é muito importante que você tinha esse preparo espiritual. E a gente, voltando um pouco na nossa conversa,
que efetivamente, no meio dessas 44 milhões de pessoas, houve uma escolha de Deus também e houve a tua preparação, né? Espiritual, em jejum, em oração e, claro, pessoal e profissional. Porque sem isso seria, vamos chamar assim, inviável de que acontecesse alguma coisa, não é? Eu vejo isso. E eu realmente estava me preparando antes. Eu tinha algo a me decidir naquela época e eu tinha feito um jejum, tinha conversado com o Bispo Carlinhos e ele tinha me orientado o jejum e eu acompanhei o jejum da forma como ele me orientou e absolutamente no último dia surgiu a minha missão. Foi uma coisa assim muito forte para mim, assim, até facilitadora da minha decisão, né? Naquela época, na hora de decidir cumprir a missão. Perfeito. E hoje nós temos também uma outra realidade, que são a entrega das casas, inclusive casas já com eletrodomésticos. Eu achei isso incrível, realmente, como que houve um cuidado com o aspecto das famílias, aspecto pessoal, familiar, para que eles fossem restituídos efetivamente, não é? Exato. O terceiro setor foi um grande parceiro. Então nós tivemos a oportunidade de entregar para as pessoas o kit linha branca, né? Então geladeira, fogão, doação de tanquinhos, micro-ondas, cama, colchão. Então todos estão recebendo, todos os 704 apartamentos receberão isso, todos eles, né? Fantástico. 300 famílias receberam isso antes, porque como elas foram abrigadas em Bertioga, nós já entregamos isso para eles. Então eles vão fazer a mudança daquilo que nós já entregamos. Material muito novo, é zerado, né? Chegaram, receberam na caixa. Então isso foi uma preocupação muito grande do governador, porque a gente sabia que as pessoas perderam tudo. Não adianta a gente botar uma pessoa num apartamento vazio. É verdade. Não tem, eu não estaria ajudando ninguém. Né? Eu estaria colocando mais uma... Seria, na verdade, um problema a mais. Né? Você ter uma moradia... Estou colocando ela numa barraca, não era isso. Nós estamos colocando ela com qualidade de vida, com carinho, né? Perfeito. Carinho, acolhendo. Fantástico. Eu quero até fazer um parênteses aqui, agradecer os meus queridos da Codormac, a Priscila, a Jarrier, que participaram também com muito amor. E para eles foi um privilégio tão grande poder participar dessa iniciativa e colocar ali a linha branca, que a gente vê também esse aspecto da solidariedade, do amor envolvido em tudo isso que nós estamos falando, né? A Priscila é uma grande parceira, foi bom você ter falado dela aqui agora, que eu posso falar dela, porque ela sempre fala comigo, ela quis participar bastante. Eu falei com ela que ela não tem que ir no próximo evento, ela é obrigada a ir no próximo evento, porque ela participou disso e, enfim, acompanhou a nossa evolução e fez questão de estar ali. Ela foi uma guerreira, um grande auxílio. Perfeito, Priscila querida. E hoje, nesse momento, nós temos os sinais de alerta, porque, claro que nós podemos, pela tecnologia, você através dos radares e tudo mais, você pode antecipar alguma coisa, mas obviamente que não é 100%, você tem que trabalhar com previsões. Mas hoje já existe essa possibilidade de, avisar os moradores, de você ter uma sirene, algo que alerte um possível problema, não vou usar mais a palavra tragédia, mas um possível problema meteorológico? Existe. A Defesa Civil se empenhou muito nisso, o governador alinhou muito isso com o nosso chefe da Casa Militar, que é o diretor de Defesa Civil. Então o que nós fizemos? Nós temos um radar meteorológico colocado em Ilhabela, ele já está em funcionamento, estava em período de teste, então todos os dados dele são recepcionados no Palácio dos Bandeirantes, no nosso centro de crises. Nós temos a sirene instalada, funcionada e com a população treinada na Vila Saí. Então essa sirene ela é pioneira ali na região, sirene nova, então já foi testada e a população treinada 2 vezes. Um treino sem a sirene, para saber rotas de fuga, para onde vai, Fantástico. A prefeitura tomar as medidas dela, então foi um bom ensaio, e agora com essa questão da sirene. E nós estamos em fase final de implementação do chamado Cell Broadcast, ou seja, a pessoa está na região de um grande evento climático, né, um grande mesmo, a antena
de telefonia daquela região vai mandar emissões Fantástico. para o celular. E isso independe se eu sou de operadora A, B ou C. Aquilo ali, meu celular vai vibrar, vai começar a piscar e vai me obrigar a tomar uma atitude. Então eu vou ter que olhar para o celular. Quando eu olho para ele, eu recepciono aquilo. Mal comparando, ou até mesmo comparando, é a mesma coisa que acontece no celular dos israelenses quando vem os foguetes. Eles recebem a mesma coisa no celular. Essa tecnologia é israelense? Eu não sei dizer para o senhor se ela é israelense, mas ela é uma tecnologia que as empresas estão em fase final de teste, né, para implementar aqui na nossa região, principalmente lá na área do litoral. Incrível, incrível. E hoje qual é o cenário em termos de obras e o estágio que nós estamos em todo esse grande projeto projeto que já é uma realidade de recuperação? Apóstolo, nós estamos encerrando as ações lá com a entrega de 704 unidades habitacionais, 518 na modelagem do chamado wood frame, uma modelagem fantástica, né, que deu uma rapidez imensa, da gente poder inaugurar agora no dia 19, 518, 186 de uma tecnologia mais tradicional. Nós temos uma escola que foi construída de setembro, até agora, vamos inaugurar agora no dia 15, lindíssima, que provavelmente vai ser uma escola modelo para todo o estado, quiçá para o país, numa tecnologia chamada Exlan, também em madeira, mas nacional, maravilhosa. Nós tivemos aí, desde a catástrofe até hoje, grandes trabalhos do DR. Nós desobstruímos naquela época mais de 84 pontos de interrupção em pouquíssimas horas. Tivemos pedras aí imensas, de mais de 10 metros de comprimento, de 3x3, sendo destruídas para fazer um desbloqueio. Então, muitas ações foram feitas e outras continuarão a ser feitas. Então, o próprio governador já determinou em algumas áreas que se faça um complemento de ações para deixar o mais redondo possível aquela região. Uma região que naturalmente assim já existem alagamentos, muita chuva, né? Isso desde sempre, né? Mas a população, um grande legado que nós fizemos, além da parte estrutural, foi o treinamento da população. Então, em São Sebastião, e eu passei isso para os outros prefeitos da região, que eu também era responsável, que se fizesse os treinamentos de defesa civil nas suas áreas mais críticas, porque isso faz salvar vidas. É verdade. As pessoas precisam entender os sinais. E isso foi um grande legado também que nós deixamos por lá. E esse legado é muito importante, não só para o litoral norte de São Paulo, mas eu acredito que para o país como um todo, porque nós já tivemos algumas catástrofes, como no Rio e em outros estados também, e acaba que hoje nós temos um modelo que é um modelo de sucesso. Eu entendo que o modelo São Sebastião foi um grande case de sucesso por vários aspectos, pela coordenação interagências, pelas conversas que nós tivemos. Nós não deixamos que a política entrasse naquele ambiente. Eu fui sempre muito claro com todos os políticos que iam lá, mas que fizeram o seu papel como políticos e nos apoiaram. Perfeito. Mas eu não deixei que antagonismos entrassem naquela região. Quando entrou algum tipo de antagonismo, atrapalhou. E os próprios viram e já saíram da cena, porque atrapalha para todos, né? É verdade. Mas lidar com as diferenças também foi muito positivo. Então, nós trabalhamos com todo tipo de público. E todo tipo de público, nesse ambiente, ele foi muito favorável para a gente. Então, esses são os grandes legados. Tem vários campos a serem estudados desse processo que nós fizemos da recuperação de São Sebastião. Fantástico, fantástico. Um legado super importante. Eu quero, obviamente, te parabenizar, porque eu sei que não foi fácil e as conquistas elas não são fáceis. Tudo na vida a gente tem que pagar um preço e eu sei que você pagou um preço pessoal, até familiar, porque houve também a necessidade de você, de uma certa maneira, fazer com que a prioridade que é absoluta nossa, que é a família também, ela por um momento ficasse, vamos dizer assim, prejudicada, mas graças a Deus que a gente está vendo esse fruto incrível, então parabéns. Obrigado. Tá? Tenho orgulho de falar, sou amigo do Coronel Porto. Eu que tenho. Porque sem dúvida nenhuma é aquilo que demonstra a qualidade de ser humano que você é, de homem e de profissional.
e ao lado do governador Tarcísio, nós sabemos quão importante tem sido essa tua caminhada. E agora, vamos perguntar qual é o próximo desafio, porque um homem como você não para num desafio, surgem outros. Surge. Quais serão os próximos? Apóstolo, o governador me acionou, né, me convidou, e eu já estou integrando o gabinete dele. Nós criamos o gabinete pessoal do governador, e eu atualmente sou o chefe do gabinete pessoal do governador. Perfeito. Então, nós estamos trabalhando nas agendas dele, né, na parte do cerimonial, em outras questões, né, nos contatos, né, nas conversas. E é um desafio novo, um desafio muito importante, porque lidar com um governador do nível do governador Tarcísio de Freitas, que é um amigo meu de 30 anos, é formado na Academia Militar, na minha turma. Então, trabalhar com ele, para mim é um grande prazer, né? É um desafio maravilhoso, né? A gente aprende muito com ele, mas ele é uma pessoa sensacional, que nos ouve, é de uma humanidade incrível, né? Incrível. Ele é humano de verdade. De verdade, é. Então, não tem máscara, não ele, tem máscara, ele é humano mesmo. Total. Né? Até uma pessoa outro dia me perguntou, mas quando ele se emociona... É de verdade. É de verdade? É de verdade. Eu falei, olha, é só você ver a origem de formação dele, não teria como não ser verdadeiro. E a gente sabe que é de verdade. É de verdade. Qualquer coisa assim, ele tem uns botõezinhos ali que vem a emoção. Sem dúvida. Bom, eu sei que a carreira militar, ela te torna, de uma certa maneira, nômade, não é? Porque você fica à disposição e recebendo missões. Você, lá do Rio de Janeiro, foi lá para o Sul e outras localidades também. São Paulo foi a primeira vez que você esteve vivendo, morando? Morando, sim. Sim. Primeira vez. Como sendo de cavalaria, como o senhor falou, a gente tem só uma unidade de cavalaria aqui. Então, eu trabalhei no Mato Grosso do Sul, né, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Não tinha trabalhado aqui no estado de São Paulo de uma forma... perene, né? Trabalhando mesmo, mudando, tendo residência, não. Residência não. Eu mudei 16 vezes na minha vida, mas São Paulo não. Como dizia, sou craque em caixa. Como dizia minha avó, que quem muda muito, quando as galinhas ouvem o barulho de mudar, já faz com a perninha assim para amarrar e levar. E levar. E como é que foi essa adaptação a São Paulo, claro, pessoalmente, familiarmente? Muito fácil. Eu estou morando numa cidade que eu acho incrível, sempre gostei da cidade, que é São José dos Campos. O povo de São Paulo é um povo muito acolhedor, um povo agradável, né? E São Sebastião, onde eu estava trabalhando, muitos amigos, assim, muitas pessoas me ajudaram muito. Aqui na capital também, fantástico. Eu tenho uma facilidade incrível, que eu tenho amigos maravilhosos, né? Que me ajudaram muito, o senhor, Irene, tantos os bispos. Então, para mim foi como se eu estivesse chegando num lugar que eu deveria ter vivido antes, né? Perfeito. Que eu deveria ter morado antes, né? É porque assim é o caminho de Deus, né? Que a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu sempre falo que quando você está no plano de Deus, não significa que você não vai enfrentar dificuldades, adversidades, guerras e lutas, mas te dá esse conforto interior, que é esse sentimento. Parece que é a vida toda. Exato. Né? E num curto espaço de tempo como esse. Coronel Porto, sem palavras para agradecer, porque sempre é um prazer conversar, desfrutar da tua capacidade, da tua sinceridade, da tua integridade. Então, muito obrigado. E, claro, eu deixo com você aí o microfone para você abrir o teu coração no que quiser e também para a gente chegar nas nossas considerações finais. Apóstolo, para mim foi um tremendo convite eu poder estar aqui com o senhor. Para mim é muito importante estar aqui com o senhor. O senhor sabe que a equipe do senhor mora no meu coração desde que nós nos encontramos, né? São pessoas com facilitadores incríveis que o senhor tem. É uma oportunidade para mim de falar dessa missão de São Sebastião. Eu falaria horas aqui. Com certeza. Para o senhor ter uma ideia, o senhor me perguntou se eu já tinha morado aqui, mas eu vou lhe confidenciar uma coisa. Eu não entrei no mar de São Sebastião nenhum dia. Uau.
nenhum dia eu fui à praia, porque eu ficava de segunda a sexta trabalhando e fim de semana eu ia para casa. Já é um sacrifício para carioca, né? Claro, mas eu não me via indo à praia no horário do meu trabalho. É tão importante falar isso, assim, não no me sentido via. que as pessoas precisam de saber, porque quando eu falei que tem que pagar um preço, Paga um preço. de repente você tem aquela praia maravilhosa, né? O litoral norte é lindíssimo, mas você estava tão comprometido com a missão, com o trabalho, que não houve nem a possibilidade de ir um dia sequer. O meu comprometimento era com o trabalho, era com o governador. Eu brincava lá, né? O secretário de uma equipe de um homem mais um, né? Eu sempre me via que se eu estivesse na praia, alguém tirasse uma foto e maldosamente publicasse dizendo que eu estava no horário de trabalho na água, isso sempre ia respingar no governador. É verdade. E eu não acho certo. Então eu falei, depois eu venho. Mas é porque eu acho que a gente precisa se dedicar a algumas causas. E esse foi o meu propósito, né? Me dedicar a essa causa. E estar aqui podendo falar isso é muito importante, porque o senhor tem uma família de tantos seguidores e tantas pessoas boas que são da Renascer, e eu acho que vale a pena a gente passar esse testemunho, né? E dizer que realmente vale a pena a gente criar e se dedicar a uma causa como foi essa, né? Com bons propósitos. É verdade. E o fruto sempre nos realiza. Nos realiza. Não é? Porque quando você com uma causa como essa tão importante, uma causa que não tem absolutamente só o aspecto, não um benefício próprio ou então de um governo, mas daquilo que é exatamente aquela população ali, que poderia ter sido relegada a segundo plano, que poderia ter havido omissões, como nós infelizmente já presenciamos nesse Brasil, mas que foram realmente assim, atendidos com amor, com respeito, com muita seriedade e visando o bem-estar e, óbvio, a restauração e a recuperação. Então isso é fantástico. Foi muito bom. Isso foi muito bom. Muito obrigado. Coronel. Muito obrigado, apóstolo. Eu preciso de bater continência, porque e eu respondo. Porque ele é superior, né? Nunca. Não, mas na hierarquia do Exército. Sim. Claro, aí foi uma opção que o senhor. E o senhor ainda foi de infantaria. Né? É verdade. E a gente compartilha também da nossa paixão aí por cavalos, que exatamente. É uma coisa incrível. Muito obrigado, Deus abençoe ricamente, senhor, a família, nesse novo desafio, ao nosso querido governador Tarcísio, toda a sua equipe, e que a gente possa ter a oportunidade de bater novos bate-papos aqui, porque sempre a casa é sua. O senhor conte comigo sempre que o senhor me convidar, eu virei aqui. Obrigado. Obrigado, apóstolo. Valeu. Muito obrigado a todos vocês. Esse foi o nosso Pod Full, porque aqui nós abrimos o coração, a gente fala, e fique aguardando aí que em breve um outro convidado especial.